Do Senhor. Amém. Meus queridos, ninguém aqui está proibido de dar glória a Deus, ninguém aqui está proibido de dar aleluia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4, verso 23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você já pode dar uma glória a Deus aqui, pode dar aleluia, porque o Pai está na casa. É uma riquíssima oportunidade estarmos mais uma Santa Ceia, podemos cultuar o Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: fazer isso em memória de mim. Você está aqui, você está vindo cultuar o Senhor. Quem faz o culto não é o pregador, você que faz o culto é para Deus, o culto não é para o pregador, não é para o pastor, mas é para Deus. E cada glória a Deus, cada aleluia que você dá, o céu se abre na cabeça do pregador, a palavra desce, e você dá um glória a Deus aí que deixa Jesus feliz. Meus amados, sem mais delongas, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículo 5. Quero agradecer a oportunidade ao pastor, agradeço também ao meu irmão Caio, que dá sede, dá o apoio, o irmão Carlos. Quero agradecer a toda a igreja do Luciano Cavalcante, vocês são uma bênção. Creio que a obra de Deus tem crescido e vai continuar crescendo. Lucas capítulo 24, versículo 25, assim, 24, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. 5 ou 25? Versículo 5, Lucas capítulo 24, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto ao chão, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Meus queridos, hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, um culto de celebração, é um culto a qual nós estamos fazendo a festa, onde nós estamos em comunhão, no partir do pão e no beber do cálice, no beber do vinho, que simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o pão simboliza o seu corpo, que é partido por nós, e o vinho simboliza o sangue do seu sangue do Novo Testamento, da nova aliança, a qual Deus havia feito para os seus discípulos, para todos aqueles que o creem. E eu venho dizer para os meus amados irmãos que Jesus Cristo, ele veio aqui à terra fazer uma obra, ele não veio em vão. E quando Cristo estava lá no céu, como o pastor leu, lá tinha os 24 anciões, lá tem os querubins, os serafins, que ficam 24 horas por dia, adorando a Deus, glorificando a Deus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo veio à terra com uma missão. A Bíblia vai dizer que quando Cristo vem, Ele nasce como um menino. A Bíblia diz que Maria, ela vai conceder, esse é um sinal a qual Deus irá dar. E neste exato momento é um momento bem crucial da palavra, porque a gente vê que Cristo havia acabado de ser crucificado, o nosso Senhor havia acabado de ser morto. E algo que eu acho muito engraçado da igreja, é a única instituição em que nós vemos uma celebração, uma festa, uma alegria pela morte do seu Senhor. É a única religião em que nós vemos em que Deus morre pelo homem, em que Deus se entrega pelo homem. Um Deus, não um Deus pecador, não um Deus imperfeito, mas um Deus santo, um Deus puro, digno de glória, digno de honra. Por amor a você, Ele desceu. E a gente vê que as primeiras pessoas a irem até o túmulo de Cristo, porque primeiramente Cristo havia de ser crucificado, Ele havia dito outras vezes para os seus discípulos, no livro de Lucas capítulo 9, verso 22, Jesus vai dizer assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Nesse determinado momento nós vemos que Cristo veio com propósito. Cristo inicia uma jornada. Lá em Lucas
para Jerusalém, e aqui já estava sendo feito a Páscoa, e os discípulos estavam acostumados com Jesus Cristo, fazendo aqui todas as suas obras em seu ministério, porque a Bíblia vai dizer no livro de João, que Jesus fez outros milagres, além dos que estão escritos aqui na Bíblia, que não dariam para ser contados em um livro, de tantos milagres a qual Jesus fez. Então, tenta imaginar, pastor, os seus discípulos acostumados com Jesus, repreendendo o mar, repreendendo o vento, e o vento obedecendo. Eles se maravilharam e diziam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Tenta imaginar os discípulos acostumados a verem Jesus levantando um paralítico. Tentem imaginar os discípulos acostumados a verem Jesus curando cegos, curando coxos, curando a mulher do fluxo de sangue. E neste exato momento, a Bíblia vai dizer que feririam o pastor e as suas ovelhas se dispersariam. Neste momento estavam todos dispersos, todos estavam escondidos com medo, porque uma coisa é quando você está sozinho, outra coisa é quando tu está com o Todo-Poderoso. Quando Jesus está na frente da obra, quando Jesus está no barco, você perde o medo, você tem coragem, porque o grandão da Galileia, basta ele dizer, basta ele ordenar, que aquilo que ele diz irá acontecer. Então tenta imaginar os seus discípulos vendo Jesus ao seu lado em todos os momentos, fazendo um discipulado, todas as horas, todos os momentos ensinando, falando concernente ao reino de Deus. No começo do livro de Mateus, a gente vê que o livro começa com João Batista anunciando as boas novas, preparando o caminho para o rei. E depois nós vemos que Cristo vem à terra e a Virgem concebe Maria. E daí nós vemos que começa a obra de Deus, o Evangelho que significa boas novas. São as boas novas que nós trazemos quando nós falamos dessa palavra. E através disso nós vemos que todo aquele que nele crê não perece, mas terá a vida eterna. E Romanos 5,12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos os homens são pecadores, todos os homens são falhos, todos os homens precisam de Deus. E aí a gente está aqui mais um culto, em que você pode glorificar, em que você pode adorar, e você pode bem dizer: o único que é digno de glória, de honra, e que veio desfazer aquilo que havia sido perdido. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, primeiramente Deus havia feito o homem, Deus havia feito a terra, Deus havia feito o mar, Deus havia feito a luz, Deus havia feito os animais. E Deus é tão impressionante que quando Ele olha tudo o que Ele faz, Ele diz: isso é bom. Tudo que Deus faz é bom. Só de você estar aqui já é uma oportunidade para você ver o quão bom Deus tem sido na sua vida. Você tem mais uma oportunidade de glorificar. É um milagre você estar aqui, porque eu creio que muitos aqui poderiam não ter se levantado, mas Deus levantou. Muitos aqui poderiam estar mortos, mas Deus deu o livramento, fechou a sepultura, fechou a boca do leão, quebrou o arco, queimou os carros, e Deus está tomando a frente da tua vida. Então dá glória a Deus e deixa Jesus feliz. E aí a gente vê que em Gênesis capítulo 3, Deus havia feito Adão, Deus havia feito Eva, e acontece que Deus dá uma ordem, que de toda árvore o homem poderia comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Mas o homem, com seu ego, com seu orgulho, com a sua vontade de querer ser parecido com Deus, com a sua soberba, ele desobedece a Deus. A Bíblia vai dizer que a mulher é enganada pela serpente, porque a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta das alimárias. Então a gente vê que por causa do pecado de um homem, todos padecem. E nós vemos que não é diferente não só com isso, mas com outras coisas que por conta de uns, todos pagam. E aí a gente vê que por conta do pecado de Adão, o pecado entra no mundo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 23,
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E hoje Deus, Ele dá uma nova chance para você reconhecer como o seu único Salvador, como o seu único Senhor, porque Ele quer salvar o homem. Todo momento Ele busca se relacionar com o homem. Então a gente vê que para a gente conhecer o Senhor é através da palavra de Deus. Deus já tinha dado ordem, a palavra dele já havia saído, não era para comer, mas o homem desobedeceu, o homem preferiu fazer a sua vontade. Por isso que Deus viu que o homem não conseguia obedecer, Deus viu que os homens não conseguiam seguir com justiça, porque a Bíblia vai dizer que nesse período a qual Mateus está escrevendo, São Mateus está escrevendo, era o período interbíblico. O povo de Deus estava por 400 anos, a Bíblia vai dizer que 400 anos não se levantou nenhum profeta, não se levantou nenhum homem para falar como boca de Deus na terra. E aí se levanta João Batista, preparando as veredas, preparando o caminho para o Messias. E a gente sabe que quando Cristo vem, Ele veio para quebrar as cadeias, Ele veio para quebrar as correntes. Porque quando o homem está no pecado, ele está acorrentado, ele está aprisionado, ele está preso, ele está cego, ele não sabe, ele não tem consciência da situação de morte que ele está. Então em Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Jesus Cristo, ele veio, e a Bíblia vai dizer que ele escolhe 12 apóstolos. Tinha muitos discípulos, mas nós sabemos que apóstolos são só 12. Em Lucas 10 vai dizer que Jesus vai enviar 70 discípulos. Jesus, ele tinha 70 discípulos, e ele estava ali ensinando, ele era um mestre. E ele veio para que, assim como Deus chamou os discípulos, você aqui que é discípulo de Cristo, deve andar como ele andou. Você deve seguir os passos que o mestre andou. Então nós vemos que naquele momento os seus discípulos, os apóstolos, eles estavam de frente para a cruz, estavam vendo o seu Senhor, o seu Deus crucificado, estavam vendo o seu Deus sendo morto, sendo humilhado, porque a Bíblia vai dizer toda a humilhação a qual Cristo padeceu pelo homem. Cristo foi humilhado, a Bíblia diz que arrancaram a sua barba, que deram murros na sua face, que blasfemavam, que cuspiam na sua cara, que botaram um pano no seu rosto, esmurravam ele e falavam: profetiza quem deu um murro na sua cara. E a Bíblia vai dizer que ele teve que levar a cruz pelo caminho de humilhação. E para aquela época, a morte de cruz era o objetivo dela, era humilhar a pessoa. Não era simplesmente matar, mas era humilhar. E tudo isso Cristo padeceu por mim e por você. E nesse dado momento, a gente vê que os discípulos poderiam estar desesperados, porque eles não haviam se lembrado do que Cristo havia dito. Cristo já tinha dito que passaria 3 dias no ventre da terra. Ele já tinha dito que ele morreria, mas ele disse também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então quando Cristo veio para a terra, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. E o que é que se havia perdido, pregador? O homem que havia se perdido, a comunhão com Deus havia se perdido. E é muito interessante que isso aqui acontece, que a gente vê que para ter a remissão do pecado é necessário um preço de sangue. No Velho Testamento, quando o homem pecava, para ele se reconciliar, era necessário que ele oferecesse um holocausto a Deus, que ele sacrificasse um cordeiro, e naquele momento era-lhe imputado como justiça. O homem era justificado por isso. Mas aqui nós vemos um cordeiro que desceu do céu, porque quando João Batista vê a Jesus, ele, através da revelação do Espírito Santo, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio tirar os nossos pecados, ele veio nos libertar, ele veio morrer no nosso lugar. Então a gente vê, essa é a missão de Cristo. Em Lucas capítulo
capítulo 22 é uma passagem, muitas coisas acontecem, porque ao mesmo tempo que acontece a Santa Ceia do Senhor, é um momento de comunhão, nós sabemos que é um momento de alegria. Naquele contexto, quando uma pessoa ia para a mesa, era porque tinha intimidade. Não é muitas vezes que nem hoje, que a gente come ao lado, acompanhado com qualquer pessoa. Mas naquele contexto, quando a pessoa vinha para a mesa ceiar, era uma pessoa que tinha intimidade. Então Jesus estava ia até a Páscoa, estava no período da Páscoa, e Jesus ordenou que os discípulos preparassem. Então ali estavam todos reunidos em comunhão. Chegou o dia, porém, dos pães sem fermentos, em que importava sacrificar a Páscoa. E aí Jesus manda a Pedro e a João preparar a Páscoa, para que eles pudessem comer. E nesse momento Jesus vai dizer: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele queria ter um momento com seus discípulos, antes de ir à cruz, antes de ir ao madeiro. E nesse exato momento, é o momento em que Jesus vai dizer o que ele iria passar. Nesse exato momento, Jesus vai dizer o que ele iria aparecer. E nesse exato momento que eles estavam tomando a ceia, foi a última ceia que o Senhor tomou até os dias de hoje. Jesus vai dizer: porque até aquele dia eu não irei beber do fruto dessa vinde. Então até hoje, você tem ideia que até hoje Cristo não está ceando, esperando o dia em que a igreja irá ceiar com ele. O dia que Cristo mais está esperando é o dia que a igreja for arrebatada. O dia que Cristo mais está esperando é o dia que ele for levar a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que nós o veremos face a face. Não vai ter mais uma barreira como hoje. E nós poderemos adorar todas as horas, todos os momentos. Então naquele momento ele vai dizer para os discípulos: este pão é o meu corpo, que é partido por vós. E esse cálice é o cálice do meu sangue do Novo Testamento. Isso se referia à crucificação, era o que ele havia de padecer. Mas ele diz um porém: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus vai revelar naquela mesa de comunhão, a mesa a qual todos deviam se amar, a mesa a qual todos estavam juntos, era para estar no mesmo espírito. Todos aprenderam com Jesus por 3 anos. Jesus vai dizer: tem um traidor aqui. E interessante como é Jesus, diferente do homem, ele estava sendo traído, mas ele continuava sendo amoroso, ele continuava em comunhão. E aí é tão forte essa passagem, porque os discípulos começam a se perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isso? Tenta imaginar, se Jesus chega aqui esta noite e ele fala que tem um traidor no meio de vós, o que aconteceria? Mas naquele tempo, os discípulos estavam tão preocupados com a vida dele, não com a vida do irmão. A gente tem muito a aprender com isso. Não é para você estar preocupado com a vida do irmão. Trate de cuidar e obedecer a Deus, e agradecer a Deus, e fazer a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que eles começam a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Tenta imaginar o quão Cristo estava focado na comunhão, porque a mesa traz a comunhão, a mesa mostra quem é quem. E como Cristo estava mostrando ali a comunhão, a ponto dos discípulos nenhum apontar para o outro: o traidor é esse, o traidor é esse. E aí a Bíblia vai dizer que Judas era o traidor, e Judas já estava armando, estava tramando, porque a Bíblia vai dizer que antes disso já haviam negociado de vender o Cristo por 30 moedas. Cristo foi vendido por 30 moedas. Tenta imaginar você sendo traído, você sendo traído por aqueles que você ama. Por que a traição dói tanto? Porque vem de quem você ama, porque vem de quem você não espera. Por isso que a traição dói. E ao mesmo tempo que depois de Jesus falar isso, Pedro vai dizer que ele iria com Cristo até o fim, que por Cristo ele iria para a prisão, iria para a morte. E Cristo olha para ele e diz o seguinte: eis que ainda hoje, antes que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Pedro iria negar. Mas há uma grande diferença entre Pedro e Judas, porque quando Judas vai trair, a Bíblia vai dizer que Satanás já havia entrado no seu coração, ele já estava planejando a traição.
Já Pedro, ele tinha um desejo de seguir a Cristo, mas ele não amava a Deus a ponto de entregar a sua vida, a ponto de morrer por Cristo, porque a Bíblia vai dizer que a coroa está garantida a todos aqueles que perseverarem até o fim. Jesus Cristo vai dizer em Apocalipse: eis que cedo venho, e bem-aventurados são aqueles que guardarem as palavras dessa profecia. Então ali Pedro estava falando algo que ele não conhecia, porque ele pensava que amava a Deus, que amava a Jesus mais do que os outros. Então ele abre a boca dele e ele vai dizer: contigo eu vou à prisão, contigo eu vou até a morte. E estando eles acabando de cear, eles cantam um hino, eles vão para o monte. E estando ele no Monte das Oliveiras, a Bíblia vai dizer que saiu uma multidão ao encontro de Jesus, e na frente dessa multidão estava o traidor, que era Judas. E mesmo assim a gente vê que Judas continua amando. E essa multidão, quando chega, Judas vai chegar para trair a Cristo. E quando ele vai trair a Cristo, o gesto dele é o gesto mais inesperado. O gesto de traição de Judas é com um beijo. E quando ele beija Jesus, Jesus pergunta: Judas, com um beijo você está me traindo, Judas? Com um beijo. E vendo ele que o que ia se suceder, é tão forte essa passagem que os discípulos começam a puxar a espada. Pedro, impulsivo, sanguíneo, já puxa a sua espada, corta a orelha do soldado. Só que Jesus, ele sabia, ele não fugiu do seu propósito. Muitas vezes tem aquela pessoa que ajuda você não a seguir o seu propósito, mas a fugir do propósito que Deus havia estabelecido. Mas Cristo, ele permaneceu firme, porque ele estava pensando no futuro, ele estava pensando em remir a humanidade. Então tenta imaginar um Deus puro, um Deus santo, que nunca pecou, pagando pelo preço de homens pecadores. E talvez você imagine, ele desceu, mas eles tinham os discípulos, mas até dos seus discípulos teve um que lhe traiu, até do que ele havia escolhido. O mais interessante é que Deus que escolheu Judas, foi Jesus que escolheu Judas depois de oração. Aí eu pergunto, Judas não teve a oportunidade dele? Judas teve a oportunidade, porque quando Cristo chamou, depois ele vai dar poder para expulsar demônios, para fazer curas, e ele envia de 2 em 2. Então Judas, ele tinha o que era necessário para ser crente, só que ele não foi crente. E o que é que você tem para ser crente? A palavra já é o suficiente, a palavra de Deus já é o suficiente. Só em nós estamos aqui podendo cultuar já é uma oportunidade, porque em outro país pessoas não têm essa oportunidade. Em outro país pessoas estão cultuando dentro de cavernas, pessoas estão cultuando escondidas. Não pode carregar uma Bíblia que você é morto. Mas Jesus disse que nós seríamos perseguidos, Jesus disse que nós iríamos sofrer. E muitas vezes as pessoas querem pregar um evangelho de vitória, é só vitória, não tem sofrimento, não tem dor. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer, porque a Bíblia vai dizer que se com ele padecemos, se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Você pode estar passando a prova por ser crente, você pode estar sendo perseguido por ser crente, mas eu tenho uma coisa para te dizer: no dia que o grandão botar o pé na terra, aí naquele dia você vai ser honrado, você vai receber a coroa da vida, e ele vai dizer: sobe, servo bom e fiel, e aqui está preparado. Então acontece o quê? Tem a Santa Ceia, tem a traição, e quando Cristo é traído, ele é levado. Muito interessante essa parte, que quando Cristo é levado, os homens vão pegá-los com espada, com vara, e ele vai falar assim: vocês estão vindo buscar um ladrão? Vocês estão vindo buscar algum homem que fez algo ruim? Porque o que é que Jesus tinha feito para ser perseguido? O que é que Jesus, qual foi o pecado de Jesus? Onde foi que ele errou com você? Então quando Cristo estava vindo, ele faz essa pergunta e ele é levado, e Pedro vai seguindo atrás. E quando eles entram dentro da sala do governador, uma mulher, uma empregada, ela percebe que Pedro estava lá dentro, e ela questiona: você estava andando com eles? Dá para perceber, Pedro estava tão parecido com Jesus, que só dele estar no local, perceberam que ele era crente,
perceberam que ele andava com Cristo. Então a mulher vê ele, eu sei que você estava andando com Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele nega. E logo após ele nega mais 2 vezes, e o galo canta, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele nega a Cristo. Pedro negou a Cristo. O que dizia que amava mais do que todos era o que ele estava negando. Mas interessante que a Bíblia não chama Pedro de traidor, a Bíblia chama Judas de traidor. E logo após Cristo, Jesus é levado para Pilatos, e lá ele tem a chance de se defender, mas Jesus fica calado, porque havia sido profetizado que ele seria levado como uma ovelha muda ao matadouro. Cristo estava lá, não havia pecado, não havia mancha, não havia feito nenhum crime, mas ele estava lá, pagando o preço que era para a humanidade pagar. Tenta imaginar, todos os adultérios, todos os assassinatos, todos os roubos, todos os furtos, caem sobre um que é santo, sobre um que é Deus. Ele desceu para remir a humanidade. Então no capítulo 24, após tudo isso, a gente vê que Pilatos poderia ter livrado a Cristo. E começa uma discussão, porque naquela época da Páscoa, eles livravam um, e estava Cristo e Barrabás. Só que a multidão havia sido manipulada pelos líderes religiosos. Jesus estava sendo perseguido, era pelos líderes religiosos. E começa ali uma pergunta: nós crucificamos, nós soltamos a Cristo ou soltamos a Barrabás? Barrabás era um homem conhecido, ele estava ali porque ele merecia, porque ele era um ladrão, e ele estava ali pagando por uma pena de um pecado que ele cometeu. Só que a Bíblia vai dizer que pela multidão ter sido manipulada, eles vão dizer: solta Barrabás, crucifica a Cristo. E muitas vezes nós, nesse caso, nós somos inocentes. Muitas vezes nós não fizemos nada. Muitas vezes nós só falamos do amor de Deus, e aí a pessoa começa a te odiar, a pessoa começa a não gostar mais de tu, já não quer mais conversar contigo, tu já é rejeitado na tua casa, na tua família, tu começa a ser rejeitado pelos teus amigos, tudo isso por amor de Cristo. Mas eu venho dizer, não desiste dele, porque ele não desistiu de você. Cristo não desistiu de você. A Bíblia vai dizer que ele amou os seus discípulos até o fim. Ele estava lá na cruz, e até o fim ele amou seus discípulos. A agonia que Cristo sentia pelo que ele iria passar era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E quando ele vai orar com seus discípulos, ele diz: a minha alma está aflita até a morte, eu estou triste até a morte. E não tinha quem pudesse vigiar com ele, porque quando ele ia orar, os seus discípulos acabavam dormindo. É como se ele estivesse sozinho cumprindo a missão que o Pai o tinha enviado. Tanto que ele vai pedir a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E assim que é para o crente ser. Pode estar sendo difícil, pode estar na dificuldade, pode estar na batalha, pode estar na prova, mas continua orando: Deus, que seja feita a tua vontade. Isso eu não gosto disso, eu não acho isso bom, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade prevalece sobre a minha. Os teus planos são maiores do que o meu. Então a gente vê que Cristo era o Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia vai dizer que todos quanto receberam e creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então no livro, já tinha profecias. Muitos profetas já tinham profetizado acerca de Cristo. Muitos profetas já haviam profetizado acerca de Jesus, já tinham falado acerca de Jesus. E entre um deles era o profeta Isaías, como o irmão Caio leu na saudação. Em Isaías 53, vai falar o que o Cristo havia de padecer. Isaías havia profetizado sobre Jesus em torno de 700 anos antes de Cristo. E ele estava profetizando, falando, e ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi rejeitado, e nele não tinha nenhuma beleza, nele não tinha algo que os homens pudessem se atrair. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi como ovelha muda ao matadouro,
que ele não havia pecado, mas estava pagando o preço do pecado da humanidade, tudo isso por amor de mim, tudo isso por amor a você. Então nesse exato momento Cristo estava remindo a humanidade com Deus, porque o homem não consegue cumprir a lei, porque por conta do pecado de um, o pecado entrou e todos os homens pecaram, e com o pecado entrou a morte. Mas em Romanos 5,17 vai dizer, em Romanos 5,18 vai dizer, pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então o que foi que Cristo fez? Ele veio à terra e foi obediente. Ele seguiu seu propósito até o fim. A Bíblia diz que ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Que ele, sendo achado na forma de Deus, ele não usurpou por ser Deus, mas antes ele tomou a forma de servo. Glória a Deus. E ele foi até a cruz, ele se humilhou por nós, e a qual Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, mas quando ele subiu, ele foi glorificado. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, você está passando na prova porque você é crente, você está sendo perseguido porque você é crente. Eu quero dizer, o galardão que Deus tem para você é maior, porque Cristo vai dizer, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos pelo meu nome, por amor de mim. Porque Cristo vai dizer, assim como perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, mas por amor de mim, naquele dia, eu darei o galardão. Então a gente vê que o apóstolo Paulo é um homem que antes era perseguidor da igreja. Só que em Atos, se não me engano, capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo. Cristo já havia ressurreto, Cristo já havia ressuscitado. E aí Cristo vai botar uma missão para Paulo, e o homem que antes era perseguidor da igreja se torna o servo de todos, se torna servo de Cristo. Tanto que no começo de suas cartas ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo. E outras vezes ele vai dizer até preso do Senhor, porque ele havia sido encontrado pelo amor de Deus. E é isso que Deus quer fazer com o homem. Ele quer pegar o traficante, o que rouba, o que faz tudo de ruim, e transformar no crente que prega a palavra, que louva, que evangeliza, que é missionário, que é pastor. Então esse foi o preço que Cristo estava pagando, pensando na sua igreja, pensando nos que estavam por vir. E nesse determinado momento, a Bíblia vai dizer que depois disso Cristo é crucificado, coloca uma coroa de espinho nele, ele é pregado com as suas mãos numa cruz, seus pés são pregados numa cruz, e ele começa a ser zombado, escarnecido pelos soldados. E o amor de Cristo é tão grande de uma forma que ele olha para aqueles e ele diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é a mesma coisa que nós vemos nos seus discípulos, e é a mesma coisa que nós vemos nos que estão da igreja. É para ter esse Espírito, por isso que é para ser o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Então Estevão também, quando vai ser apedrejado, ele fala as mesmas palavras, mas a palavra de Deus diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu se abre, e ele vê o Pai, e vê Cristo. Então, está sendo apedrejado, está sendo perseguido, continua sendo fiel, que o céu vai se abrir para ti. Então a gente vê que Cristo foi fiel até o final do seu propósito. E aí a gente vê que quando ele é crucificado, no terceiro dia, ele entrega o seu Espírito ao Pai. A morte chegou para todos. A morte chegou para Moisés, a morte chegou para Adão, a morte chegou para Ezequiel, a morte chegou para Isaías. Mas quando chegou para Jesus, ele fala o seguinte: Pai, a ti entrego o meu Espírito. E é tão forte o brado que Jesus dá na cruz, porque ali ele estava pagando o preço que era para mim e para você pagar. Era como se fosse a justiça de Deus, que era para vir sobre o homem, que era para vir sobre a terra, estava vindo sobre um único homem, sobre o seu único filho.
o que Cristo estava passando, o que ele estava padecendo era tão grande que ele fala: Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o filho que sempre esteve com o pai, o filho que sempre esteve em oração, sempre esteve em comunhão, naquele momento da cruz, ele provou o abandono do pai. Naquele momento, o pai tinha virado as costas para ele. Naquele momento, ele estava sendo padecido. Naquele momento, ele estava sendo oferecido por amor de muitos irmãos. Naquele momento, ele estava sendo entregue para que hoje nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que é o terceiro, que José de Arimateia, que era um homem rico, um homem que tinha autoridade naquela época, ele pega o corpo de Cristo e ele vai sepultar. Só que é colocado uma pedra no sepulcro, e nessa pedra é colocado um selo de Roma, é colocado um selo a qual tinha soldados protegendo aquele sepulcro. E por incrível que pareça, os primeiros a irem visitar a Cristo não são os discípulos, não são os apóstolos, mas são as mulheres. E é daí que eu trago essa passagem que eu venho dizer para os meus irmãos, que quando Cristo está lá morto, a Bíblia diz que desce um varão, um anjo, e Cristo já havia sido ressuscitado através do Espírito Santo. E quando as mulheres batem lá e começam a chorar, elas começam a chorar e perguntam: cadê o Senhor? A Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, de madrugada, elas se levantam e vão até lá. Só que elas acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando no sepulcro, elas não acharam o corpo de Jesus. Aleluia. E elas estavam perplexas, assustadas, com temor. Mas a Bíblia vai dizer que tinha dois anjos resplandecentes, e eles diziam, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Cristo havia ressuscitado. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele foi ter com seus discípulos e ele estava ensinando concernente ao reino de Deus. Ele estava ensinando a palavra de Deus, eles estavam tendo a comunhão. E após Cristo ter ressuscitado, ele é assunto aos céus, e os discípulos ficam olhando para o céu esperando algo. Só que dois varões, dois anjos que estavam lá no céu dizem: o mesmo Cristo que está subindo um dia voltará. Então Cristo um dia irá voltar, e o que ele quer é ceiar com a sua igreja. O momento em que Cristo está esperando, aguardando, é o dia em que ele poderá ceiar com a sua noiva. Porque a Bíblia vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Ele é o noivo, ele é o esperado de nossas almas. A Bíblia vai dizer que nós somos as meninas de seus olhos. Então nós somos importantes para Cristo, e ele espera aquele grandioso dia em que nós iremos nos sentar, iremos poder sentar na mesa com os discípulos, com os apóstolos, poderemos ceiar ali com Cristo, com o Pai, estaremos unidos. E naquele dia, tão aguardado para a igreja, iremos provar da comunhão verdadeira com o Senhor, com todos os irmãos. Mas isso é para todos aqueles que amam a sua vinda. Então Cristo vai dizer: fazei isso em memória de mim, que é a Santa Ceia. Esse momento de ceia é muito importante para a igreja, é um momento de comunhão. É um culto diferente de todos que nós temos. É um culto em que nós nos alegramos com a morte, mas que é com a ressurreição de Cristo. É um culto em que nós relembramos do Senhor. É um culto que relembramos da salvação. É um culto que relembramos do Todo-Poderoso. É um culto que lembramos da cruz. É um culto que lembramos do grandão da Galileia. Então será que dá para você abrir a sua boca e dar um glória a Deus? Então todos tiveram a oportunidade de vir até Cristo. Todos têm a oportunidade, todos têm uma segunda chance. Mas Judas, a Bíblia vai dizer que ele era um traidor. Nos 4 evangelhos, em nenhum momento Judas ele chama Jesus de Senhor. Nos 4 evangelhos ele só chama de Rabi, que significa mestre. Ele reconhece o Senhor como alguém que ensina ele, mas não como seu Deus. Só que mesmo assim, estavam todos na comunhão, estavam todos reunidos, com ações de graça, no partir do pão. Aleluia!
Então o que eu venho dizer para a igreja é que nesse culto maravilhoso, a qual quem fala é Jesus, quem prega é Jesus, se Jesus está aqui, já temos motivo suficiente para nos alegrarmos, já temos motivo suficiente para glorificarmos a Deus. E eu quero perguntar, amada igreja, você está em comunhão com Deus? Porque a Bíblia vai dizer: examine, pois, o homem é a si mesmo. Examine se você está andando retamente com o Senhor, se você tem seguido caminhos de justiça. Porque o que Deus veio fazer, o que Jesus veio fazer, era salvar aquilo que havia se perdido. Então eu quero perguntar para a amada igreja, quero que a igreja fique de pé. Não quero prolongar muito, porque hoje é o culto de Santa Ceia, momento mais esperado do mês, momento que nós podemos nos relembrarmos, fazer isso em memória de mim. Você está no culto, muitas vezes você não sabe o porquê veio, mas você veio em memória dele. Você está louvando, mas não sabe para quem está louvando, mas é para você louvar para ele. Você está glorificando muitas vezes por costume, mas glorifique de coração para ele. Adore a ele, glorifique a ele. E eu quero perguntar: quem quer fazer parte da mesa da comunhão? Se tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, que está precisando se reconciliar, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então eu quero perguntar se há alguém que quer aceitar Jesus, que reconhece que Ele é o seu único Salvador, porque hoje é a oportunidade. Os dias que Cristo vai voltar está próximo. Já temos rumores de guerra, já temos rumores de que as pessoas já perderam o amor está esfriando, mas a Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. A coroa está esperando, Cristo está esperando, Ele está te chamando essa noite para você adorá-lo de coração aberto, para você glorificar a Ele, para você adorar a Ele, fazer isso em memória de mim. Cristo não é para ser esquecido, Ele não quer ser esquecido, por isso que Ele deixou a sua palavra, para que os homens não se esquecessem dEle. Por isso que é o mandamento do Senhor, em Deuteronômio 6,5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Então eu quero perguntar se alguém quer aceitar Jesus essa noite, se alguém quer se reconciliar, se alguém reconhece que está longe dos caminhos. A Bíblia vai dizer que depois Jesus vai ter com Pedro, e quando Jesus vai ter com Pedro, Ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? O mesmo Pedro que havia negado a Cristo, o mesmo Pedro que havia dito que era o que mais amava dos discípulos. Jesus vai ter com ele depois que ressuscita e pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor. E aí Cristo diz: então apacenta a minha ovelha. Não seja como Judas, seja como Pedro. Pedro, ele falava muitas coisas sem pensar, Pedro fazia muitas coisas sem pensar, mas ele nunca abandonou o Senhor. E a Bíblia vai dizer que futuramente Pedro, após ser moldado pelo Senhor, ele foi levado para um lugar onde ele não queria ser levado, e ele é levado para ser crucificado, assim como o seu Senhor foi crucificado. E quando ele vai ser crucificado, a Bíblia diz que ele diz assim: ser crucificado igual meu Senhor, não sou nem digno, me crucifica de cabeça para baixo. O mesmo homem que antes negou a Cristo, o mesmo homem que antes disse que nem conhecia Jesus, estava morrendo por Jesus. Esse é o trabalhar de Deus na minha vida, esse é o trabalhar de Deus na sua vida. Se você está precisando que Deus trabalhe na sua vida, vem aqui na frente, quebra o seu orgulho, quebra o orgulho, Deus é os humildes de coração. Não é vergonha você aceitar Jesus, não é vergonha você se reconciliar, vergonha é a última trombeta tocar e purificar. Você que precisa de renovo, você que precisa aceitar Jesus. Então eu quero perguntar: mas alguém quer aceitar Jesus? Amoleça o seu coração, não endureça o seu coração para o Senhor, porque Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida, Ele tem um projeto na sua vida, Ele está te chamando essa noite. Não tenha vergonha. Um dia fui eu que vim aqui à frente, um dia um pastor aceitou Jesus, porque Ele quer salvar a sua vida. Ele foi como uma ovelha ao matadouro. Cristo santo, puro, morreu no seu lugar. Ele
libertar da prisão. Ele quer te tirar da cadeia do inferno. Ele quer te tirar da louvação do pecado. Ele quer te colocar no meio dos príncipes. Eu vou perguntar aqui a última vez. Alguém quer ainda? Venha, não tenha vergonha. O Senhor vê o seu coração, Ele vê o seu ato quando você vem até aqui. Não é vergonha você se reconciliar. É a santa ceia do Senhor. Mas examine cada um a si mesmo. Eu não posso examinar você, mas você pode se examinar. E você sabe que você precisa do Senhor. Você sabe que você precisa dizer: Deus me perdoa. Você sabe que você precisa reconhecer que pecou. Então eu quero pedir. Então eu irei orar. Mais alguma vida? A Bíblia diz que tem festa no céu. A Bíblia diz que Cristo veio, não para os sãos, que os médicos não são para os sãos, mas que os médicos são para os doentes. Cristo veio para os pecadores. Cristo não veio para os santos, Ele veio para os pecadores. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer renovar a sua vida com Cristo, vem aqui à frente. Estarei orando aqui. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, te apresento cada alma que está aqui, Pai. Cada pessoa que veio aqui, Pai, de coração aberto para Ti, Pai. Que veio se reconciliar, Pai. Que veio pedir oração, Pai. Porque sabe que todos são necessitados, Pai. Todos são carentes da Tua glória, Senhor. Todos precisam de Ti, meu Pai. Mas eu venho para apresentar essas vidas, Pai. Que o Senhor venha perdoar os seus pecados, meu Pai. Eles estão aqui arrependidos, Pai. E eles querem tomar, Pai, parte da ceia do Senhor. Eles querem renovar a aliança contigo, Pai. Renova a aliança, Pai. Cura, Senhor, meu Deus. Pai, liberta, Pai, de todo pecado, de todo mal, Senhor. Enche eles, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Senhor, que o nome deles seja escrito no livro da vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Enche ela, Pai, em nome de Jesus. Derrama na Tua graça. Hoje vem o